Queridos e amados irmãos e irmãs, boa noite a todos, graça e paz. Mais uma semana, né? Firme no batente, porque Deus é bom. Até aqui Ele nos ajudou. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. E você que vai nos acompanhar depois pelo YouTube, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos iniciar com a oração, queridos, em nome de Jesus? Vamos abaixar nossas cabeças e fazer a nossa oração. Eterno Deus, eterno Pai, nós te damos graças por aquilo que tu és em nossas vidas. Pai, se não fosse a tua misericórdia, o teu amor e a sua vontade, o que seríamos de nós? Nós queremos estar diante de ti, para que se cumpra qual seja a sua boa, perfeita vontade em nós. Abençoa hoje o nosso culto online, nossa sala de oração, e que esse momento, Senhor, de reflexão bíblica, de orações, nós tivemos agora um relacionamento antes da gravação. Senhor, que esse momento seja para glorificar o seu santo nome. E que quando outras pessoas forem acompanhar esse vídeo, sejam alcançadas, sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo, da sua palavra, Senhor. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade a um tema que nós começamos semana passada, tá? Nós vamos falar sobre um artigo lá no Coalizão do Evangelho, né, que é uma fonte onde a gente costuma fazer meus devocionais, né? Coalizão do Evangelho, e lá tem muitos artigos importantes, e quando eu trago esse devocional, que é o meu pessoal, para vocês, eu entendo que é importante para o nosso aprendizado. Bem, semana passada, o autor Just Taylor falou sobre 8 argumentos para você estar ansioso hoje, ou sobre a ansiedade. E ele faz uma pergunta ou uma exclamação do que está acontecendo hoje, na questão do mundo da ansiedade, né? O mundo está muito imediatista, está corrido, e ele traz essas respostas à luz das Escrituras. Recapitulando, o primeiro argumento da semana passada foi: a ansiedade vale a pena porque Deus está muito longe para ouvir as minhas necessidades, né? Então, é uma pergunta e até uma afirmação de algumas pessoas isso. E o autor vai nos trazer a resposta, está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 5 ao 6. A segunda verdade, ou o segundo argumento dele, é que a ansiedade vale a pena, as pessoas dizem, né? Porque Deus não se importa comigo e eu preciso superar essa etapa humilhante da vida. Aí ele usa dessa vez a resposta para isso, para essa pergunta, para esse questionamento sobre a ansiedade, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Estou só recapitulando, tá bom? Nós falamos isso semana passada. O terceiro argumento: a ansiedade vale a pena porque os meus problemas não foram resolvidos e eu posso morrer, né? Então, mais uma dinâmica e uma preocupação que as pessoas estão ansiosas têm. Ele responde em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Espero que vocês tenham lido novamente depois, para vocês conferiram lá, tá bom? E o quarto argumento, nós falamos esse semana passada, foi o último da semana passada. A ansiedade vale a pena porque eu não tenho nenhuma evidência prática no mundo que Deus me valoriza ou irá cuidar de mim. Muita gente pensa isso, né? Que Deus o abandonou, que Deus não cuida dele ou dela. Ele responde para nós essa ansiedade, esse questionamento sobre a ansiedade, no conceito prático bíblico, Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 28 e do 28 ao 30. Nós falamos sobre isso ontem. Bem, vamos dar continuidade então, tá bom? Hoje, o quinto argumento, são 8, eu quero finalizar hoje com vocês, é o seguinte: a ansiedade vale a pena pelo quanto ela ajuda a minha vida? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 6, versículo 27. É muito bacana essa resposta aqui para essa pergunta, né? Então, quantas pessoas você conhece, até você mesmo, com aquela ansiedade, você se pergunta: poxa, será que eu tenho ajuda? Né? Vou ter ajuda para a minha vida? Mateus, capítulo 6, versículo 27. Que diz assim, acompanhe comigo aí onde você está. Ora, qual de vós,
por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Fez uma pergunta o autor de Mateus, o próprio Mateus. Não é? Primeira coisa que ele nos responde é o seguinte, uma verdade aqui nesse texto. A ansiedade não acrescenta nenhuma hora para a minha vida. Então, é claro nesse texto, conforme o autor está nos dizendo aqui, que a ansiedade não é bom, não acrescenta, né? Olha o pressuposto dele aqui. Eu não deveria gastar o meu tempo em atividades inúteis que não têm benefícios. Qual o resultado disso, pastor Oséias? Baseado em Mateus 6, 27. Eu não deveria estar ansioso. Então, essa história, irmãos, da nossa ansiedade, isso é muito sério, né? Eu até falei semana passada que esse devocional é para mim. Então, eu estou vivendo esta palavra para transmitir para vocês. Espero que essa transmissão, essa palavra, essa exposição, ajude você que está aqui na sala e aos irmãos que vão nos ouvir, as pessoas que vão nos ouvir depois. Então, irmãos, cuidado com a ansiedade, não é? Primeiro que nós não devemos deixar que a ansiedade cresça em nós, ou seja, nenhum momento, nenhum minuto, uma hora que seja de ansiedade acrescenta na nossa vida. É ruim, não é? E qual é o resultado disso? Nós não deveríamos estar ansiosos. É isso que o texto está nos dizendo. Por quê? Mais uma vez que eu disse semana passada, tudo está no controle da vontade de Deus. Eu sei que nos dias difíceis, o nosso dia a dia, corrido, imediatista, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e parece que a gente chega no final do dia e tem aquela sensação que não conseguiu fazer nada, né? Acho que é nesse instante que a gente tem que refletir, ó, baixar a bola, ter a calma. Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, né? Para que a ansiedade não tome conta de nossas vidas. O sexto argumento desse autor é o seguinte: a ansiedade vale a pena, olha só o que dizem, porque ninguém mais vai cuidar das minhas necessidades. Interessante isso aqui, irmãos. Abra comigo agora aí, Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 33. Por favor. Vamos ver o que esse texto fala para nós aqui e o que ele quer nos dizer acerca da ansiedade. Diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, citamos ele semana passada, né? Ou que havemos de beber, ou como que nos havemos de vestir? Outra pergunta. Mas buscai o que, gente? Primeiro o reino do reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, agora eu vou falar aqui um pouquinho da minha parte, sem ler aqui para vocês. Queridos, como é lindo perceber que Deus tem resposta para nós. Nós falamos semana passada, se Deus cuida dos passarinhos, quem dirá de nós? Né? Os textos falaram por si só. A palavra de Deus falou isso. Então, irmãos, se nós temos um Deus que zela por nós, que cuida de nós, que sabe o que nós precisamos, seja ele o que comer, o que vestir e o que beber, irmãos, o restante faz parte da vida. Né? Eu não quero aqui desencorajar vocês também a não buscar recursos, trabalhar, né? Sonhar, desejar algo melhor para a família, para si próprio. Não é isso. Mas isso tem que tomar cuidado, né? A gente precisa dosar isso para a gente não se prejudicar. É o que Deus está nos ensinando aqui. Olha a verdade desse texto. Deus sabe que tenho necessidade de comida, bebida e roupas. Então, é que eu sempre digo, eu acho que Deus não tem interesse de prosperar você no sentido de que você se preocupe com isso. Não, Deus dá o que nós necessitamos. Apóstolo Paulo também falava muito sobre isso, não é? Quando ele não tinha um recurso ali para fazer suas viagens missionárias, né? Estava ruim financeiramente, estava difícil ali, ele ia construir tendas, não é? Mas nem por isso ele deixava a ansiedade abater. Então, a gente tem que viver o momento e com a certeza. Qual é a certeza? De que Cristo é o nosso Senhor, que ele cuida de nós e zela de nós. Essa é a verdade desse texto. Ele vai nos dar o que comer, o que beber e o que vestir.
não é? A Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Não é isso que a Bíblia diz? Então, é isso, irmãos. A implicação aqui desses textos de Mateus 31, o autor vai dizer o seguinte: quando Deus conhece a necessidade, ele ama os necessitados e tem prazer de ser o provedor para essa necessidade. Então, quando as pessoas dizem assim, a ansiedade vale a pena, porque ninguém mais vai cuidar das minhas necessidades. Muito pelo contrário. Né? Se alguém que está ao seu redor não cuida, tem um Deus soberano que sabe todas as coisas, que cuida sim de nós. Se eu fosse abrir os microfones aqui para os irmãos, quantos testemunhos, né, irmãos? De que o Senhor operou milagres, Deus respondeu, naquele momento mais difícil que você achou que não tinha solução. Aliás, não tinha mesmo, com a sua força humana. Você reconhece, você, nós reconhecemos a providência humana. Isso explica, isso prova que Deus olha para nós de forma maravilhosa, de forma espetacular. Olha o resultado disso, irmão, desse texto de Mateus capítulo 6, 31 e 33. O meu foco pode estar no reino e na justiça de Deus, sabendo que as minhas necessidades serão supridas. Olha que interessante isso aqui, queridos. Então, Deus pede aqui nesse texto que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Olha que interessante. Isso nada mais é de você fazer, praticar, entender a fé. O que Hebreus fala sobre a fé? A fé vem pelo ouvir. Desculpa. A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas cremos. Não é? Então, irmãos, creiam que existe um Deus que zela por nós. Eu também não quero dizer com isso que nós não somos passíveis de estarem ansiosos por algum assunto, ou por algum problema, por alguma situação. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui, a gente tem que ter equilíbrio, trabalhar isso em nós. E é isso também que o autor está nos ensinando. Não é? Vamos agora para o sétimo argumento para a gente não estar ansioso. Ele faz a pergunta, ou fizeram para ele a pergunta, a ansiedade, ou estão afirmando, né? A ansiedade vale a pena, afinal de contas, todo mundo faz isso e parece funcionar para eles. Ele vai nos agora falar sobre Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que há de comer novamente, o que há de vestir, ou o que há de vestir ou de beber. Aí o versículo 32. Pois a todas essas coisas os gentios procuravam. Porque vosso Pai Celestial, né, sabe o que precisais de tudo isso. Irmão, isso aqui é suficiente para mim. Creia que Deus sabe as suas necessidades, né? Nas suas súplicas, nas suas orações, peça a Deus, Senhor, que se cumpra a sua vontade. Deus, olha para mim com um olhar de misericórdia, conforme o seu querer, porque certamente o Senhor sabe das nossas necessidades. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, a ansiedade, ela não vale a pena, embora as pessoas acham que vale a pena, porque às vezes, para algumas pessoas, aparentemente funciona. Mas a Bíblia fala sobre essa questão da ansiedade. Calma, não é? Porque o nosso Pai Celestial sabe o que eu e você e o que nós precisamos. Ore, né? Vai lá no seu quarto, busque a Deus na sua individualidade. Senhor, eu tenho essa necessidade. Senhor, não deixa eu chegar no extremo, né, da ansiedade, do imediatismo, mesmo porque a nossa oração não é a nossa vontade. Não é o nosso tempo, não é o nosso querer, mas é a vontade e no tempo de Deus, né? Se Deus fizer, é aquela canção. Se Deus me ouvir, é Deus. Continua sendo Deus. E se Deus não me der o que eu quero, ou não me der a resposta naquele momento, ou o que seja, se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Eu creio nisso. Então, é esse argumento aqui desse autor e o que a Bíblia nos diz. Sobre esse texto de 6, 31 e 32 de Mateus, a verdade aqui nesse texto é o seguinte: os incrédulos estão sempre ansiosos sobre como as suas necessidades vão ser atendidas. Então, nós, como cristãos, devemos confiar em Deus.
Porque ele é o motivo da nossa esperança, é Cristo em nós. Ele é o motivo de a gente ter um equilíbrio emocional, espiritual, para não andarmos em ansiedade. Não é? Isso é interessante. E qual o resultado disso, pastor José? Sabe o que o autor diz? Nós não devemos estar ansiosos, como o mundo está ansioso. Olha que interessante isso, igreja. Isso é que a gente precisa absorver nessa noite. Essa necessidade de entender que existe um Deus que cuida, que zela de nós. Ah, pastor Zé, mas é difícil. É mesmo, fala para mim mesmo. É difícil mesmo segurar, né? Segurar ali a bronca, meu Deus, me ajuda. Mas é necessário a gente fazer esse exercício e essa prática de confiança, de crer, né? Porque o nosso Deus conhece a nossa necessidade, certamente. Conforme a sua vontade, ele nos ouvirá, ele vai nos atender, ele vai nos ajudar. Então, temos que trabalhar essa questão da ansiedade. O último argumento, que é o oitavo argumento desse autor, para a gente ir já para o final, é que a ansiedade, diz que é o seguinte, a ansiedade vale a pena, as pessoas dizem, né? Porque mais problemas virão para mim no futuro. E se não me preocupar agora, o que vai ser do meu futuro? Olha que interessante isso, irmãos. Para isso, ele vai usar Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E aqui não tem a ver com planejamento, é uma outra coisa, tá, irmãos? Tá falando em relação à ansiedade. Então, você vê, a gente nem terminou o dia, tá preocupado com o outro. Calma, né? Cada dia tem o seu problema, a sua situação. E nós não temos dúvida que o mesmo Deus que dá de comer para os passarinhos, né? Vai nos dar também. Vai de encontro às nossas necessidades. É isso que o texto está dizendo para nós. Cuidado com a ansiedade, né? Vamos buscar equilíbrio. Eu sei que muitas vezes esse equilíbrio não vem de nós mesmos. Talvez não venha só de um aconselhamento, de um parente, de um amigo. Não, mas mergulhe na palavra, busque na palavra, porque a palavra de Deus é remédio para nós, aleluia. A revelação bíblica para nós é remédio. Quantas vezes eu e você, naquela situação periclitante, difícil, a gente não tem para onde correr, vamos orar, vamos buscar na palavra de Deus, não é? Então, cuidado. Então, esse autor aqui, para a gente finalizar aqui, ele mostrou para nós 8 argumentos, não é? Para você estar ansioso. Ou seja, foi feito um levantamento e geralmente as pessoas têm essas falas. Mas ele provou para nós, o autor, dentro da Bíblia, né? O Justin Taylor, de que o nosso Deus é a resposta para a nossa ansiedade, não é? Ele cuida de nós, não é? Olha o que falou Filipenses 4, 5 ou 6, só para finalizar. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes tudo sejam vossos pedidos concedidos diante de Deus, pela oração e pelas súplicas com ações de graças. Então, esta é a promessa de Deus para nós. Então, você que me assistiu hoje na sala, você que vai me assistir depois, está me vendo, me ouvindo agora, por esse vídeo gravado, eu quero dizer que Jesus Cristo é a resposta para você. Não é? Se você anda ansiosa, preocupada demais, quer as coisas muito imediato, eu convido a você a ler a Bíblia, para que você possa acalmar, trazer paz ao seu coração, para que o Espírito Santo de Deus revele a você o cristianismo, o evangelho, Cristo em nós, e te dá equilíbrio pessoal, emocional e até espiritual. Se de repente você está passando por alguma situação difícil, busque no Senhor. Faça a sua oração. Vá no seu quarto, aonde for, chore aos pés do Senhor. Não é? Outros textos vão dizer que a gente tem que se humilhar mesmo. Chore. Chore aos pés do Senhor. Mas não deixe tomar conta de você a ansiedade exagerada. Não é?
mas que em Cristo Jesus nós possamos descansar. Tá bom, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje, né? Nós finalizamos, então, esse artigo. Nós vamos dar continuidade em um outro tema semana que vem. Amanhã vai se virar muito bem sem a sua ajuda, mas obrigado a si mesmo. Ou seja, amanhã pertence a Deus. Ok? Então descanse no Senhor, porque o mais Ele fará. Quem crê nisso aí, diga amém, em nome de Jesus. Fiquemos com essa pequena reflexão. Vamos abrir os áudios agora. Nós temos aí 6 minutinhos para a gente orar, fazer os pedidos de orações, né? Pedir para o pastor Zé já tirar um print para mim dessa tela aí, Zé. Que eu estou no outro computador, não consigo. Por favor. Enquanto os irmãos vão fazer os seus pedidos de orações. Irmã Fátima, peça suas orações, irmão Menezes, bem rapidinho, para a gente começar. Pastor Oséias, primeiramente pela igreja, pela construção, por nós aqui em casa pela saúde, né? Temos muito a agradecer, mas temos a pedir a mais e mais um pouquinho. Por todos os irmãos da igreja, que Deus continue dando força e conforto ao coração da netinha e da família dela também. Que mesmo distante, eu estou aqui todo dia orando por ela e pela família dela. Amém. Por todos os irmãos da igreja, eu peço também. Amém, eu creio. Isso é visível, Amém. né? A gente percebe quando as coisas estão, né? O mundo espiritual, né? Isso é bom, isso é bom. Orar uns pelos outros, né? Pede aí, netinha, rapidinho, então, você. Então, contrário, eu não queria pedir, não. Hoje eu só queria mesmo agradecer porque, às vezes, a gente se preocupa muito com o pedir, e esquece de agradecer, né? Verdade. E hoje, especificamente hoje, o dia de hoje, eu tenho gratidão no meu coração, né? Porque, à medida que o tempo vai passando, a gente vai começando a entender umas coisas, alguns propósitos, alguns motivos que são difíceis de aceitar, mas a gente entende que foi necessário. Hoje, igual eu já falei para algumas pessoas, hoje eu tenho dificuldade de aceitação, que para mim é como se algo não tivesse acontecido ainda, né? Mas mesmo com tudo isso, eu tenho gratidão hoje. Só isso, gratidão. Amém. E o tempo, quando a gente perde alguém de querido assim, é o tempo mesmo que vai dizer, né? Não só quando eu falo tempo, eu falo o próprio Deus mesmo se encarrega, né? Na medida que ele vai aliviando aquela dor, aquela lembrança, né? Mas tá na mão do Senhor. Vamos orar assim, Netinho, em nome de Jesus, viu? Amém. Olha aí, Lourdinha. Abre o seu áudio, tá fechado o seu áudio. Abre o seu áudio, Lourdinha. Foi. É complicado. Eu também hoje estou com sentimento só de gratidão. Quero só agradecer por mais um dia, pela oportunidade de acordar, de trabalhar, de ir, de voltar. E o sentimento é gratidão, porque nós temos que ocupar nosso coração mais voltado para as coisas do céu. Hoje é um momento de muita alegria, de gratidão a Deus mesmo por tudo, pela oportunidade de poder interceder pelos irmãos, de estar na rua, de estar lembrando de alguns irmãos, e ser que Deus é bom o tempo todo. Ser grato mesmo, de ter um coração mesmo de reconhecimento a esse Deus poderoso. Amém. Amém. Zé, quer pedir aí rapidinho, mano? Pra gente orar? Graças a paz, queridos. Eu quero pedir para os irmãos estarem orando por mim, que é padrão, né? Eu gosto de orar, eu não só gosto, eu preciso de oração, mas eu também quero agradecer. Antes de começar a gravação, eu estava brincando com os irmãos, porque tem muito tempo que eu não participo das reuniões, né? Por conta do trabalho, trabalhando demais. Eu continuo trabalhando demais, mas hoje eu pude estar participando, né? Então, é um motivo para agradecer. Deus tem cuidado de nós. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos determinadas coisas, mas Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam, tudo contribui.
para o bem daqueles que foram, para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados com um propósito, né? Amém. Existem algumas coisas das nossas vidas que nós não vamos entender, talvez nunca aqui na Terra. Talvez chegue lá no céu e a gente fique sabendo, a gente consiga compreender. Mas ainda assim nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele está no controle da nossa vida, está no controle de tudo e nada foge ao controle de suas mãos. Então, agradecer a Deus pelo cuidado, pela provisão, pelo sustento. Por esse ar que nós respiramos, a gente até esquece de agradecer audição, visão, a nossa saúde, por mais debilitada que ela esteja, né? Nós temos muitos motivos para agradecer. Amém. Amém, meu irmão. Oremos, irmãos. Oh, Deus, Deus, graças a Ti. poderoso. Obrigado, Jesus. Louvamos, Senhor. Mais uma quarta-feira na Sua presença. Entendemos que nada foge ao Obrigado mais controle uma das vez, tuas mãos e que Senhor. Senhor, Até aqui. ó Deus, por tua Obrigado, misericórdia, Senhor, tem cuidado de nós, tem nos Na Tua livrado vontade, do mal, nossas tem nos feito em Cristo Jesus mais do que vencedor. Obrigado, Deus. Meu Deus, obrigado, ó Deus, porque mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós não entendemos, nós podemos continuar crendo. Obrigado. Meu Deus, obrigado, porque o amor do Senhor é o que envolve os nossos corações, que nos enche e que nos faz continuar, que nos dá força para permanecer. Ó Deus, quando as circunstâncias fogem do nosso controle, nós podemos continuar confiando no Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos supre, o Senhor é aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda. Ó Deus, e que por amor, ó Deus, tem nos abençoado. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Porque eu reconheço que nós não somos merecedores, eu não sou É merecedor. verdade. Ó Deus, esse cuidado.